passaria para o 47º lugar. Nós teríamos um índice de desenvolvimento humano parecido com o que existe hoje no Uruguai, que é um dos melhores da América Latina. Só que se você pega só os negros, a gente vai para 107º lugar. Esse é um índice africano de desenvolvimento humano. Então a população negra, o Brasil supostamente diminuiu a desigualdade social, distribuiu renda, aumentou o emprego, expandiu a renda. A população negra, ela continua tendo um índice de desenvolvimento humano semelhante aos países africanos. Isso também vale para 2012. Então nós passamos um Brasil branco para 40º lugar, enquanto que o Brasil negro fica em 104º lugar. Pode passar. Emprego público. Vocês já ouviram duas coisas seguramente. Isso é inevitável. Primeiro, de que vocês são privilegiados, que nós somos privilegiados, né? Servidor público é privilegiado, ganha bem, tem estabilidade no emprego, não trabalha, vagabundo, etc, etc. E o segundo, que o Estado brasileiro é inchado. É moroso, é inchado e é ineficiente. É um mantra também, né? Primeiro, não é inchado, pelo menos no que se refere à comparação com outros países. Aqui mostra qual que é a participação do emprego público em relação ao total de ocupados. Vamos comparar alguns casos extremos, né? Então, Dinamarca. 39% do mercado de trabalho na Dinamarca é de servidor público. Isso é um negócio realmente absurdo, né? Inimaginável para os padrões latino-americanos. Então, vamos pegar um país que não seja tão Dinamarca. Estados Unidos, que é sempre um modelo para tudo nesse país. Nos Estados Unidos, cadê ali? 14,8%. O Brasil é um dos países que tem a menor participação entre os países avançados da relação entre emprego público no conjunto da ocupação. Mais um. Né? E aí mostra a participação do emprego público em relação à população total. Praticamente não muda também de 2013 para 2007. Vai de 5% para 5,3%. Isso com os concursos públicos que nós tivemos. Que é verdade, nós tivemos muito concurso público até 2009. Né? Depois de 2010 para frente, isso já não ocorreu. Mas até 2009 nós tivemos muito concurso público. E mesmo com esses concursos públicos, praticamente não alterou a relação entre servidor público e o número da população brasileira. Então, aquilo que a gente ouve falar o tempo inteiro no movimento sindical brasileiro, de que, agora sim, com o governo Lula, se recompôs o quadro de funcionários, porque abriu concurso público, isso, na verdade, a gente está se aproximando do nível que o Brasil tinha em 95, antes do governo Fernando Henrique entrar. Ainda não chegamos, inclusive, nesse padrão. A gente sequer chegou, efetivamente, ao padrão da década de 90. Né? E aonde cresceu esse serviço público? Para não achar que está todo mundo fazendo um concurso e está se dando bem, né? Essa pequena elevação se deu por causa da municipalização dos serviços. Vejamos aqui esse quadro, esse gráfico está descendo, é justamente o serviço público federal. Então, o emprego público no Brasil, do setor federal, está em franca contração. Né? Estabilizou a sua contração aí a partir de 92, mais ou menos, mas durante todo o mandato, o primeiro mandato do governo Lula, por exemplo, isso está, que é o dado mais recente que nós temos, né? Disponível pelo próprio governo, está completamente estabilizado. E o outro dado que cresce são os serviços municipais, na medida que saúde e educação acaba estando a cargo do município. Né? E aqui mostra a participação do emprego público no total dos empregos formais criados. Ou seja, diferente do que se pode imaginar, né? Ou seja, esse período de crescimento econômico que nós tivemos, que teve uma expansão do emprego, essa expansão se dá no setor privado, que não é acompanhada pela expansão proporcional do serviço público. Em termos relativos, com todos os concursos que nós tivemos, o emprego público diminuiu no Brasil, inclusive nesses últimos anos, em termos proporcionais. Isso, não, tá bom. Bom, já falei demais, agora quero conversar um pouquinho com vocês. Pessoas, apesar de toda a discussão que a gente fez aqui anteriormente, uma coisa é clara, os governos Lula e Dilma não privatizaram, não é? Ou privatizaram?
que vocês acham? Pode falar. Privatizaram? Qual que é a imagem que a população tem? Todo mundo sabe que o governo Fernando Henrique, o governo do PSDB, é um governo afoito pela privatização, privatizou dezenas de empresas, vendeu o Vale do Rio Doce, etc. O governo Lula, em 2006, inclusive baseado em pesquisa, né, de opinião, faz uma peça para as eleições de 2006, que fala o seguinte, que eles venderam a Comgás em São Paulo, era o Alckmin, né, o candidato nesse período, né? Venderam a Comgás em São Paulo, venderam não sei o que em São Paulo, venderam a Vale do Rio Doce, venderam a Uzi Minas, venderam a CSN. E aí a peça publicitária termina o seguinte: é Lula de novo para eles não privatizarem mais nenhuma empresa do povo. Dá um clique aí nisso, por favor. Aqui é uma lista curta das privatizações, né? Das privatizações durante o governo Lula e Dilma. Leilão de poços de petróleo, já chegamos ao 11º leilão, vai ser feito na semana que vem, provavelmente. Construção de infraestrutura através de PPP, né? As dezenas e dezenas de concessões, esse é o jeito petista de privatizar, né? Estradas federais, cerca de 20 mil quilômetros concedidos, setor elétrico, renovação da concessão, telecomunicações, novas concessões, manutenção do transporte ferroviário através de concessões, privatização de aeroportos, privatização da gestão de hospitais através das OCIPs, criação da nossa previdência complementar, né, da previdência privada do serviço público, financiamento privado para instituições de ensino, financiamento das instituições privadas de ensino, a venda em participação de bancos estaduais e um projeto que ainda não está definido de transformação dos Correios numa SA, uma empresa de capital aberto. Então, se é o governo Lula, ele teve mais criatividade, inclusive, para privatizar, Lula e Dilma, do que o governo anterior. O governo Fernando Henrique, basicamente, tinha duas modalidades de privatização, a venda direta e o processo de concessões. Aqui se teve uma infinidade aqui de mecanismos, sem contar aqui o processo de terceirização, que aumentou muito, e que isso é um mecanismo de privatização. Não sei como é que funciona aqui nos tribunais, mas o processo de terceirização é um mecanismo também de privatização do serviço em si, né? Aqui é difícil contabilizar, eu não coloquei isso porque não tem estudos, né? Estava até comentando com o André, não existe estudo sobre a precarização do emprego público no Brasil recentemente. Dos dois estudos que foram feitos, né, basicamente se destaca apenas a retomada dos concursos públicos, mas são coisas muito limitadas, né? E o que é fundamental desses vários formas de privatização, as PPPs. Eu não sei se é claro para todo mundo, mas é importante destacar dois aspectos das PPPs. O primeiro é que as PPPs, né, são, boa parte delas, financiadas com recursos públicos, são concessões, né, dadas pelo Estado para uma empresa assumir a obra ou a gestão, dependendo do contrato. Boa parte desses recursos são recursos públicos. A concessão gira em torno de 5 a 35 anos e no contrato é um negócio impressionante. Eu adoraria, se eu fosse um empresário, participar de um esquema desse. No contrato é definido um lucro mínimo que o indivíduo vai receber. Se esse lucro não for obtido, o governo compensa os seus investimentos através também, né, do contrato, da criação de um fundo garantidor, que o governo já abriu e já tem capital vinculado a ele, boa parte, inclusive, é capital do Banco do Brasil. E esse fundo garantidor, pela legislação, fui lá ler o projeto de lei, sabe o orçamento federal, que você pode remanejar uma parte para cá, outra parte para lá, por causa da DRU? Esse fundo garantidor está completamente excluído do orçamento federal. É algo que é destinado exclusivamente para pagar os contratos das PPPs. E mais recentemente, só nesses últimos anos, as PPPs envolveram investimentos superiores a 100 bilhões de reais. E são que tipo de construções? Aquilo que eu estava falando anteriormente. Giral, Porto de Suape, com Odebrecht, fazendo Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez,
construindo essas obras em condições, em alguns casos, de semi-escravidão. Com trabalhadores que, quando vão se revoltar, parece revolta da época da Idade Média. Os caras saem quebrando tudo, metendo fogo nas coisas, tudo mais. Parece revolução, parece revolta camponesa, insurreição camponesa na Idade Média. Dado o grau de barbaridade que é, né, que está se encontrando essas políticas do PAC. Né? E a nossa FUNPRESP? Vocês já se incorporaram à FUNPRESP já lá? Já fizeram a adesão à FUNPRESP? Não fizeram ainda? Já fez? O governo já abriu a possibilidade de adesão. E ele vai fazer o seguinte: como vai ser difícil, né, garantir a FUNPRESP com uma adesão só dos novos, porque supostamente a turma que já está no serviço público, que entrou de março, né, para trás, não é obrigado a entrar na FUNPRESP. Só que é difícil montar a FUNPRESP a partir só desses servidores públicos novos. Então o que o governo vai fazer? Seguramente, ele vai desenvolver algum incentivo para que os servidores mais antigos se incorporem à FUNPRESP. Tipo um PDV das antigamente, só que agora para você se incorporar. Essa FUNPRESP, né, a FUNPRESP, antes de tudo, é preciso lembrar que ela não é uma previdência, embora esse nome, né, esses nomes bonitinhos, mas ordinários, né? A previdência privada, na prática, não é uma previdência a rigor. É uma dedução do salário, uma segunda dedução do salário, que a empresa fica por 25, 30, 35 anos com esse seu dinheiro e vai te pagar lá na frente, né, uma parte desse valor, e é uma parte, né, desse valor que ela retirou do seu salário. E é o pior tipo de previdência privada, porque essa previdência da FUNPRESP é de contribuição definida, mas não é de benefício definido. Vocês já discutiram bastante a FUNPRESP na categoria? Vocês sabem que a FUNPRESP é de contribuição definida, mas não é de benefício definido, né? Ou seja, a FUNPRESP é como se fosse uma poupança. Na verdade, não é nem propriamente uma poupança. É um fundo de investimento de altíssimo risco. E ele tem um valor X. Aquele valor X, quando você começar a resgatar, ele não vai, ele em algum momento vai acabar. Se você tiver o azar de morrer depois da conta terminar, você simplesmente fica sem a previdência complementar. A previdência social, ela é vitalícia, né? Ela te segue até o final da sua vida. A FUNPRESP não. Então, se em algum momento você terminar todo o saque e continuar vivo, você tem que calcular a sua previdência junto com a sua morte. Não vai morrer atrasado, né? Se você ficar mais vivo do que o tempo que você tem direito do saque, você vai voltar a receber unicamente a previdência social, que hoje o teto é de 4.100, 4.200 mais ou menos reais, que é o teto do serviço público, né? Junto com isso, a empresa, que ainda não foi definida, nem se vai ser licitado, a empresa que vai gerir esse recurso, que vai ser o maior fundo de previdência da América Latina, ele vai poder pegar 40% desse capital e investir em qualquer coisa. Inclusive, vai poder investir no mercado financeiro. Se esses investimentos derem certo, ela reparte uma parte desses recursos com o segurado. Se esses investimentos derem errado, vamos supor que ela perca todo o recurso, ela simplesmente não precisa repor absolutamente nada desse dinheiro que ela investiu. Não existe nada, nem na lei, nem no contrato, que estabeleça algum tipo, inclusive, de punição para a empresa, caso isso aconteça. Então, olha só, a gente está saindo agora, né? Estamos saindo não, né? Estamos ainda no meio de uma crise que uma boa parte do sistema financeiro se envolveu e foi responsável por isso. E o governo está abrindo o maior fundo de pensão da América Latina e que permite que quase que a metade desse capital possa ser gerido para ser retomado na especulação financeira. Só para vocês terem uma noção, em 2008, quando irrompeu a crise internacional,
os fundos de pensão no mundo todo perderam cerca de só em 2008, 5,7 trilhões de dólares. Isso representa 3 vezes toda a riqueza do Brasil, todo o PIB do Brasil. O que significa perder 5,7 trilhões de dólares? Significa que uma boa parte da classe trabalhadora americana e europeia perdeu todas as suas economias. Todas. Porque uma boa parte desses fundos de pensão não é previdência complementar, é a previdência e ponto. Então, tudo que o cara esperava para ter no final da sua vida, ele literalmente perdeu. Né? E não é por acaso que boa parte dos suicídios que hoje ocorrem na Grécia é de aposentados. Que é esse setor, inclusive, que está diretamente... Não que a gente vá se matar, viu? Lá, boa parte também está em luta, né? Não é que eles estão se matando, né? Mas daqueles que estão se matando, inclusive de cartas, relatos, né? Estão sendo identificados, boa parte em função do ataque à Previdência Social. Né? Exatamente. Aí, bom, acho que você já sabe, né? Com essa aposentadoria privada, acaba a aposentadoria especial para mulheres e professores, acaba auxílio doença e salário de maternidade, não considera aposentadorias programadas, não considera aposentadorias vitalícias. Tudo isso é a FUNPRESP. Você pode falar o seguinte, mas e se ela der certo? E se eu investir, e a Previ às vezes deu certo, né? Se eu vou lá, consigo a adesão à FUNPRESP e ela consegue me dar uma boa grana. Bom, para onde que vai esse dinheiro? Então vamos supor aqui, como é que funciona a empresa privada? O capital paga lá uma parte do seu salário. Né? Como a gente viu aqui, esse salário, existe uma nova dedução que volta para o capital, que ele vai chamar isso de aposentadoria privada. Né? Esse dinheiro o capital vai utilizar para várias coisas. Uma delas é para poder especular com a dívida pública. Então, como é que o capital usa esse recurso? Nenhuma empresa funciona com o seu próprio capital. Ele vai ter que precisar, né, apropriar-se, se endividar para poder fazer seus investimentos. O que ele faz com a previdência privada? Em vez de ele ter que pagar uma taxa de juros para o banco, uma taxa de juros no mercado financeiro, ele pega uma parte do salário dos seus funcionários, deduz isso, contabiliza como se fosse empresa privada, sem precisar pagar juros nenhum. Então é dinheiro extremamente barato para a própria empresa. De posse desse dinheiro, ou ele vai especular com a dívida pública, que torna ainda mais precário os serviços públicos, né? Ou ele vai aumentar seus investimentos em máquinas e equipamentos, que possibilita também o aumento do desemprego, aumenta a precarização do trabalho. Então, das duas, uma, né? Ou a previdência privada, né? Se ela der errado, é a tragédia pessoal, porque o conjunto das suas economias individuais vai para o ralo. Mas se ela der certo, é um problema para a tragédia, é um problema para a classe trabalhadora como um todo. Porque nós estamos, através dos recursos do próprio trabalho, financiando ou a especulação com a dívida pública, ou estimulando o desemprego e a precarização do trabalho e aumento da exploração do trabalho. Então, independente do resultado, uma previdência privada para os trabalhadores sempre é um mau negócio, ou individualmente ou para o conjunto da classe trabalhadora. Né? E para fechar, acho que todo mundo já conhece esse gráfico, né? Esse aqui, todo servidor público tem que saber de cor aqui. Isso aqui é o que paga nosso salário, daqui que sai nosso salário. Aqui é um gráfico que demonstra qual que é a porcentagem que se gasta com previdência social, com saúde, a transferência, saneamento, gestão ambiental e aquele amarelo horroroso ali, que é os juros e amortização da dívida pública. Vocês acharam aí educação? Tenta achar aí quanto que é gasto em educação por ano. 3,3%. Se gasta com a dívida pública 44%, com a educação 3%, saúde 4%. Vocês viram ali a habitação? A habitação é até uma comédia, né, Clover? Habitação 0,01%. E aí vai. É um rosário. Mas mais importante do que esse gráfico é o próximo aqui, por favor. Porque a gente sabe disso, né? É um gráfico que é bastante conhecido de nós. A questão é,
Bom, e a dívida? Já que se gasta, né, quase que metade do nosso orçamento com a dívida pública, a dívida tem diminuído ou tem acabado? Né? A dívida, quando o Fernando Henrique assumiu o mandato, a dívida pública total, que inclui a dívida externa com a dívida interna, é de 300 bilhões de reais. O Fernando Henrique, em 8 anos, pagou 6,1 trilhões de reais. Você sabe o que dá para fazer com 6 trilhões de reais? Eu sou servidor público, eu não... passou de muito zero, assim, eu não consigo fazer conta mais, né? O governo Fernando Henrique pagou 6,1 trilhões de reais. Ainda assim, a dívida aumentou. Foi para 1,2. O governo Lula pagou 5,7 trilhões de reais. A dívida aumentou. Foi para 2,77. O governo Dilma, só nesses primeiros anos, pagou 1,46 trilhão de reais. A dívida hoje está em 3,7 trilhões de reais. Essa dívida vai acabar? Impossível, né? Nós já pagamos quase, nesses últimos 16 anos, 8 do governo Fernando Henrique, 18, né? 8 do governo Lula e mais 2 do governo Dilma, nós já pagamos aproximadamente 15 trilhões de reais. Isso é um negócio... Nenhum país consegue sobreviver numa situação como essa. Nenhum serviço público consegue sobreviver numa situação como essa. E ainda assim, apesar de termos pago 15 trilhões de reais, a dívida hoje está em quase 4 trilhões de reais, até o final do governo Dilma. Muito provavelmente, a dívida vai chegar a 5 trilhões de reais. Isso representa aproximadamente, se chegar, né, a 5 trilhões de reais, o equivalente hoje a 3 vezes o PIB brasileiro, mais ou menos. Né? 2 vezes o PIB brasileiro. O PIB, né, fora o orçamento. O orçamento brasileiro hoje da União é de 1,7 trilhão. Então, hoje, a dívida já é superior ao orçamento brasileiro. E o governo tem afirmado que os gastos sociais durante o governo Lula aumentaram. Não é verdade, inclusive. Por incrível que pareça, até mesmo comparado com o Fernando Henrique, os gastos sociais são menores. Então, vocês veem aí que a Previdência Social está em azul, saúde, educação, transporte e outros é o que está em vermelho, em termos proporcionais, e os juros e amortização da dívida é o que está em verde. Então, em termos proporcionais, os gastos sociais passaram de 47% para 25% do conjunto do orçamento. E com a Bolsa Família, a proporção que se gasta com o governo, gasta com a dívida pública, aí não dá nem para... Essa tabela, esse gráfico aqui é até vergonhoso. Para fechar, queria só deixar então última tabela com vocês. A gente está se aproximando das Olimpíadas, né, da Copa das Confederações, Copa do Mundo e tal. Vamos pegar aqui quanto que uma competição entre Fernando Henrique, Lula e Dilma, quanto que cada um gasta com a dívida pública. Por ano, né, tem esses valores aí, por mês, por dia, por hora, minuto, por segundo. Eu quero só fazer uma comparação, uma referência. O ano passado, quando nós fizemos greve, todo o serviço público federal praticamente, né, entrou em greve, o governo Dilma afirmava o seguinte, que não seria possível garantir a pauta dos servidores federais, porque se o conjunto dessa pauta, a totalidade, fosse atendida, isso teria um peso para o governo de 60 bilhões de reais anuais. 60 bilhões de reais. Por isso que não podia ser atendido. Ora, isso é o que o governo gasta, o governo Dilma gasta em um mês com a dívida pública. O problema, há muitos anos no Brasil, quando se refere ao serviço público, não é mais de dinheiro. Muito pelo contrário, há muito tempo mais já não é de dinheiro. Então, se o governo tivesse atendido todas as reivindicações dos servidores públicos federais no ano passado, ainda assim, bastava ele suspender o pagamento por um mês só da dívida pública, que não teria feito nenhum peso em nenhum outro setor da máquina, né? Não teria onerado saúde, educação, transporte, habitação, etc, etc. Né? A gente começou aqui a nossa atividade com umas 3h30, não sei, 4 horas. Então,
Só nesse período que a gente está aqui conversando, aproximadamente 150 milhões de reais já foram gastos com a dívida pública. Então, melhor a gente usar muito bem nosso tempo, né, porque para o serviço público, pelo menos, né, isso é uma competição muito desigual, né, da nossa parte. Então é isso, pessoal. Espero que tenha viabilizado, né, instrumentalizar os colegas para conseguir entender um pouco mais o papel, né, do emprego público durante esses 10 anos do governo do PT, os 8 do governo Lula e os 2 do governo Dilma. Muito obrigado, pessoal. Gente, a gente vai fazer um bate-bola rápido. Eu acho que se a gente sistematizar, no máximo 6 perguntas, porque já são 16h45, né? Eu acho que eu queria propor que nós limitássemos a 6 perguntas no máximo e que as perguntas fossem respondidas em bloco, né? De 3 em 3, porque para a gente tentar objetivar, né? Então a gente já tem ali uma pessoa levantando a mão para perguntar. Eu também já queria me colocar também. E aí seria bom você perguntar aqui, viu, Lorival? Porque a gente está transmitindo. Então o colega Lorival vai fazer aqui a primeira pergunta. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu quero fazer uma brincadeira. Essa dívida pública é o maior fundo de previdência para os investidores, né? Pois bem. A minha pergunta, Daniel, é a seguinte. Independente de todos os fatores que você apresentou aí, negativos em relação ao FUNPRESP, como é o nome do bicho? FUNPRESP. Gostaria que você respondesse para todos os novos servidores que vão estar obrigatoriamente nesse fundo, se ele é um modelo muito parecido com a CAPEM. Com a CAPEM e com outros fundos que surgiram na década de 70 e que hoje faliram e que quem investiu nele não recebeu nada. A CAPEM era dos bancários, não é? Na verdade, a pergunta que eu queria fazer era, inclusive, do fundamento da sua palestra, né? Porque eu me lembro que logo no início você... Desculpa, gente, não me apresentei, André, certo? Do TRT. Você tinha dito que, pelas características, o governo Lula e o governo Dilma, ele não seria mais considerado neoliberal, ele seria considerado outra coisa, certo? Foi o que eu entendi? Isso aqui eles próprios estão reivindicando, certo? Ok, então eu queria que você discutisse um pouco esse tema, essa temática, né? Discutisse o termo neoliberal e discutisse por que eles estão reivindicando essa posição diferenciada. Próximo, gente. Boa tarde, gente. Fabrício tá? Primeiro, Daniel, eu queria saber que você falasse assim, isso é bastante didático, então você falasse um pouquinho o que é a dívida pública. E outra, assim, com base nisso, eu queria perguntar isso. Em outros momentos históricos, né, de desenvolvimento do país, assim, de essa questão econômica, quais são as consequências de se suspender a dívida pública, suspender o pagamento da dívida? O crescimento da dívida pública não representaria também investimentos de estrutura e investimentos sociais que são necessários fazer? Então, assim, esses gráficos, esses números que foram apresentados, assim, não reflete também o investimento nisso ou não? Realmente, assim, poderia passar sem o crescimento da dívida pública. E outra coisa, realmente, assim, que houve mudanças, eu acho que é objetivo, né? Os dados que ele coloca tratam bem isso. E aí eu costumava falar, assim, da minha experiência, que foi na universidade pública. Eu fiz federal durante o governo FHC e enfrentamos o desmonte da universidade. Eu lembro que todo semestre a gente brigava e tinha
tinha o receio de que naquele semestre seguinte a gente fosse pagar a faculdade, né? Começasse a ser, a privatização ela tinha a cara muito estampada, assim, era bem objetiva. E aí eu sempre dizia assim, ó, algum avanço houve, porque hoje eu estou na universidade e eu vejo que houve aumento de vagas, construção de novas universidades, então assim,